O amor é sofredor. Outras versões falam paciente, né? É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com seus interesses. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Outras versões falam regozija, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Salmos 68. Salmos, eu mesmo não abri, espera aí. 68 diz: versículo 6: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Até aí, até na linha B, amém, nesse versículo. O título da mensagem, na semana, acho que foi retrasado, passado, não me lembro. A gente falou 5 pontos a qual o inimigo entra nos lares. Quem se lembra disso? Levanta a mão aí. Agora, quando ele está nos lares, 3 pontos a qual ele toca. Ele entrou. Deus gerou no meu coração para botar vocês em alerta em 3 coisas, que se você perceber isso, você levanta para orar e repreender, e você entenda que tudo que o diabo quer é destruir as famílias. Então são 3 pontos que fazem o inimigo destruir os lares. Vamos começar por esse versículo de Salmo 68. Deus, ele sempre quis que o homem vivesse em família, vivesse unido, o amor da família. Ele sempre quis isso, e nós vamos ver isso, nós vamos conversar sobre isso, né? Deus, quando criou o homem, né, ele soprou nas narinas do homem, e ele fez alma vivente, não é isso? O primeiro lar do homem, Jardim do Éden, Deus andava com o homem ali, e dali ele mandou o homem trabalhar, mandou o homem lavrar a terra. Se você vê isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E logo depois ele fala para o homem obedecer as direções. Ele fala da obediência. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Você vai ver isso. Mas uma coisa tremenda é que Deus falou em Gênesis 3,18, falou que o homem não poderia ficar só. Ele criou uma auxiliadora, uma ajudadora. Aí eu pergunto a você, ele criou todos os seres da terra. A mulher nasceu da mesma forma que os outros? Sim ou não? Primeiro Deus deu vida ao homem, e através da vida do homem, Deus gerou vida. Olha que coisa tremenda. Através da vida do homem, Deus gerou vida. E uma coisa que eu queria falar para você: morto não dá vida a ninguém. A gente tem que estar vivo, tem que estar de pé na presença de Deus para gerar vida para as pessoas, para gerar vida da nossa família. Deus tirou a mulher da vida do homem, foi de uma forma diferente, para que os dois vivessem uma vida mesmo, de vida, de relacionamento conjugal. Deus sempre visava isso. E o mais interessante é que Deus nunca quis, Deus demonstra aqui que o homem não é para ser solitário, mas que vive em família, consolidando isso. E ele fala isso em Gênesis 3, versículo 18. Não é bom que o homem viva só. Ou seja, Deus sempre teve uma visão de família. Deus nunca quis que ninguém ficasse sozinho. E o mais interessante é que Deus criou ali a primeira instituição. Primeira instituição não foi reino, primeira instituição não foi igreja, primeira instituição não foi uma nação, não.
foi a família. Quem toma posse disso, dá uma glória a Deus. Primeira instituição divina, a família, a tua casa. E o mais tremendo é que isso começou no coração de Deus. Deus mandou o seu filho para que quebrasse, devido à queda do homem, para que quebrasse o pecado. Ele mandou o seu filho, sabe para quê? Para aquilo que estava perdido, para aquilo que estava longe, ele trouxesse para perto dele, aleluia, para transformar aquelas pessoas em sua família, andar no meio deles, andar quando você busca no quarto, andar na tua casa. Deus ama isso. Deus deu um filho. Sabe por quê? Para restaurar, recuperar aquilo que se perdeu no primeiro lar. Ele quer restaurar, Ele quer trazer de volta a família que se perdeu com Adão, para andar com Ele, meu irmão. Jesus foi a maior expressão disso. Aí você vai falar, mas como, pastor? Deus ama tanto a família que também Jesus mostrou isso. Ele veio de mulher. Ele teve irmãos e irmãs. Mateus capítulo 13, versículo 55, fala sobre os irmãos. Espírito, aonde? Dentro da família. Sabedoria, alma, estatura, corpo e graça, vindo da mão de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Começou aonde? O crescimento de Jesus espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, dentro da tua casa, dentro de uma casa normal, dentro de uma casa familiar. José e Maria estava ali, e Jesus, ele estava crescendo, ganhando estatura, ganhando força, ganhando construção, tocando nas 3 áreas do homem. Quem está me entendendo até aqui, dá uma glória a Deus. Então, Deus ama quando você convida Ele para andar dentro da sua casa. Quando Jesus entrou, Ele derrubou o pecado e começou a trazer para uma família de novo. Aquele que era solitário, aquele que estava distante de Deus, ganhou primeiramente uma família espiritual, aleluia. E por estar na terra, Deus deu também uma família, aleluia, carnal. Deus sempre cuida do homem em família. Entenda isso, a importância da família. Deus não vem direto do céu, pum, apareceu. Igual aquele filme do Exterminador do Futuro, quem se lembra? Abriu o portal, apareceu ali o... Não, Deus nasceu do ventre de uma mulher. Sabe por quê? Para a gente entender a importância, o crescimento de Jesus, sabe? Foi um processo feito dentro da casa, cuidado do pai e de uma mãe. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Começou com Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu um filho, o único filho, o unigênito. E uma coisa que a gente tem que entender, que logo depois disso, Deus cresceu em graça, estatura e sabedoria. Deus começou o ministério dele, Senhor Jesus. Primeiro milagre que ele fez, João 1,10, num casamento. Está me entendendo, meu irmão? Não foi com um leproso no meio da rua, não foi, amado. Deus começou a tratar as coisas no casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou naquele momento ali a água em vinho. Está me entendendo? Dá uma glória a Deus. Amém? Levanta a tua mão assim, eu quero profetizar na tua vida algo tremendo, aleluia, que a tua família vai viver o melhor de Deus, que a tua família, independente se está vivendo uma tempestade, um momento difícil, teu casamento está vivendo um momento de pressão, você está vivendo um tremendo desafio familiar, mas a Bíblia fala em Salmo 107, versículo 28, diz: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das angústias, fez cessar a tempestade, e acalmaram-se as ondas, então se alegraram com a bonança, e Ele assim leva a um porto seguro, a um porto desejado. Aleluia! Deus tem, aleluia, um porto seguro para você e sua família. Se está vivendo um momento de tempestade, as ondas vão acalmar, a bonança vai chegar, porque
família se juntou. A Bíblia fala que eles se juntaram no momento de tribulação e clamaram. E a Bíblia fala que a tempestade cessou, as ondas se acalmaram, veio a alegria da bonança, e Deus levou ele a um porto desejado. Eu não sei o que está no teu coração, o que Deus colocou, aleluia, mas tem um lugar esperando você e a tua casa, independente do momento que você está vivendo. Quem toma posse dá um glória a Deus. Aí você pergunta, mas pastor, aonde o inimigo trabalha? Raciocina comigo. João capítulo 3, versículo 16, o versículo áureo da Bíblia, ele trabalha nesses 3 pontos que estão nesse versículo. A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira, amor, que entregou seu Filho, doação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unidade. Quando ele entra, Satanás, dentro da sua casa, ele vai esfriar o amor, tirar o amor por situações. Quando você perde o amor, você para de se doar, porque o amor nada mais é do que demonstrar e é transmitir, é você passar e cria separação, destrói as famílias. 4 pontos que nós vivemos em amor. Deus gerou isso no meu coração para passar. Sempre quando você vê uma família com problema, sempre quando você vê problemas dentro da família, você vai ver lá no fundo, lá na raiz, é porque quebrou 4 pontos do amor perfeito de Deus. A Bíblia fala do amor ágape, porque é o amor de Deus, o amor pleno, o amor que nós temos que viver, amando a todos. A Bíblia fala diretamente, indiretamente, eu estou dando nome, tá? Os 4 tipos de amor que Deus trabalha. O amor estorge, em grego quer dizer estorge, quer dizer o amor familiar. O amor filia é o amor de amizade, e o amor eros é o amor romântico, de homem e mulher. Quando você toca num desses tipos de amor, você vai ver que vai estourar dentro da tua casa, porque todos esses amores você vive dentro da família. O amor eros, homem e mulher. O amor de Deus, amar todas as pessoas independente. Eu amo meu primo, eu amo minha família, eu amo, amado, isso tem que ter, o amor de Deus tem que estar dentro de você. O amor da amizade. Quem não quer ser um amigo dentro da família, com seu irmão, com seu filho, com a sua esposa? E muitos às vezes vivem juntos, mas não tem amizade dentro de casa. Respeita como pai, respeita como filho, mas não trata como amigo. E o outro é o amor de família, é o amor quando se junta. Então Satanás, ele vai, primeira coisa, de roubar o quê? O amor. Ele quebra isso. Como? Decepções. Quantas pessoas nesses 4 pontos tiveram decepções? Ele esfria, ele toca, ele começa a gerar problemas dentro do lar, ele começa a tirar aquilo que tanto você amava. E o que acontece com a pessoa carente, com a pessoa ferida? Ela entra num estado de amargura, ela começa a se retrair, ela começa a sair da situação, e ela começa a viver numa certa distância, muitas vezes morando com pessoas dentro da sua casa. Aí você vai falar: mas pastor, isso acontece? Acaba a amizade entre marido e mulher, acaba a amizade entre o pai com o filho, a família começa a ficar cheia de problemas, a discussão, a raiva, entrou o rancor e entrou a amargura. É aquilo que nós lemos em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, eu vou explicar isso. Aonde Satanás toca? Primeiro no amor, ele vai esfriar, ele vai tirar aquilo que você tem um bom relacionamento, ele vai trabalhar no casal para que o casal não se dê bem, para que entre rancor e amargura, no meio dos filhos com os pais. Aí você vai falar: mas como, pastor? O amor, para existir, tem que ter doação, tem que ter entrega, você tem que entregar. Uma das definições do amor é sentimento de amor e afeto entre pessoas, com a capacidade de demonstrar. Como é que você se demonstra o amor que você tem? Se doando, meu irmão. Então a forma de eu mostrar amor é você entregando o amor às pessoas. Não existe essa de você viver o amor dentro para você mesmo, dizer que ama e você não transmite. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ele deu. A Bíblia fala lá em primeira carta de João capítulo 4, olha só,
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama e não conhece a Deus, aliás, e que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, para você viver Deus, você tem que amar. Para você expressar Deus no mundo para as pessoas, você tem que amar. E para amar, você tem que muitas vezes renunciar. Renunciar gera dor, gera sofrimento, gera abrir de mão, gera você fazer o que você não quer fazer, gera mudar o que você não quer mudar, por amor pelas pessoas. E muitas vezes a gente não quer abrir mão disso. Muitas vezes a gente tem as nossas próprias razões e limitações que todo homem tem. E muitas vezes ele não consegue transmitir esse amor. E isso começa a dar problema dentro dos lares. Começa a dar problema entre filhos, porque você não passa o amor que ele está esperando. E eu tenho falado isso, amado. O amor do homem, quando ele se retrai, quando ele fica amargurado, rancoroso, ele se isola, ele não transmite. Ao mesmo tempo que ele não transmite, ele não recebe. Tanto que quando você começa um relacionamento, eu falei isso na semana retrasada, você entra no casamento com aquela perspectiva que a pessoa vai te fazer feliz. O amor do homem é um amor egoísta, o amor de Deus é um amor de doação. E a gente tem que aprender isso. O verdadeiro amor é quando você libera isso. Todos nós temos a capacidade de viver esses 4 amores. Todos nós dentro da família. E quando um desse tipo de amor é tocado, já era, filho. O diabo ele vai tocar na tua amizade com a tua esposa ou com o teu esposo. O diabo vai tocar de repente no teu relacionamento romântico com ela. O diabo vai tocar na tua família, no relacionamento entre pais e filhos. Ele faz uma confusão. O diabo muitas vezes ele vai usar aquele que não tem um amor ágape dentro de si, dentro da sua casa. Porque acima de tudo, nós temos que amar, meu irmão. O que acontece com as pessoas? Muitas vezes elas não vivem esse amor. Amado, eu estou falando da parte de Deus. Nós precisamos viver o amor ágape de Deus. Decepção tem, desafios tem, tristeza tem, mas o amor de Deus, quando a gente tem dentro do nosso coração, supera todas as coisas. E isso nós temos que viver, meu irmão. Porque áreas da tua vida, de amizade, de relacionamento com as pessoas, vão ser tocadas muitas vezes. Aí a gente sabe o que acontece? A gente se ensoberbece, a gente se ufana, como diz lá em 1 Carta aos Coríntios, e a gente abre mão. E eu vou analisar esse texto com você. É aí que acontecem as separações. Ele toca no amor. Quando ele toca no amor, vira confusão. Você não consegue transmitir nada para a pessoa, para o filho ou para a esposa. Aí acontece a ruptura. Está me entendendo? Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu estou falando da parte de Deus para você e sua família. Sempre é o mesmo caminho. Uma coisa que Deus gerou no meu coração, você não vai ver isso escrito em lugar nenhum como essa palavra. Deus gerou para mim, eu escrevendo ontem. Quando uma pessoa ela é muito rancorosa e muito irada, você pode ter certeza que em alguma fase da vida dela, na adolescência, na juventude, ou mesmo ela já como adulta, a parte de amor em algum desses 4 pontos foi tocada, ou foi retirada, ou ela sofreu decepção. Por isso que muitas vezes ela expressa a carência dela de amor de uma forma agressiva. Sabe por quê? Porque foi tirado aquele que o amava. E tirando aquele que o amava, era a forma dela também expressar o direito de amar. Então quando é tocado isso, a pessoa ela se retrai. Ela fica agressiva, ela fica amargurada. Porque em alguma área da vida dela, alguma coisa foi tirada, alguma parte da vida dela, ela sofreu decepções no amar, na amizade, no casamento, no relacionamento com o pai, e causa ruptura. Ela fica agressiva em certos momentos.
ela fica rancorosa, ela fica uma raiz que precisa ser curada. E eu quero profetizar na tua vida que essa noite, em nome de Jesus, o amor de Deus está entrando, está restaurando o teu sentimento, está restaurando o teu sentimento pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua casa, pelo teu irmão da igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro amor você vai viver em nome de Jesus. Aleluia! Isso tem que ser quebrado. Deus quer que você viva em família. Ele te deu uma família espiritual, uma família física. Os maiores problemas das pessoas em qualquer lugar é a falta de amor. Aí ela começa atitudes que não era para tomar, fica amargurada, arranja confusão, porque em alguma forma o amor foi sucumbido, entrou o rancor, a amargura, a raiva e a ira. Destrói o casamento, destrói relacionamentos. Estou falando mentira? Não. Você vai ver que todo problema do homem é porque ele perde e não sabe lidar com o maior dos dons, o amor. Porque o amor expressa a Deus. O amor expressa a Deus. Deus é amor. Então quando você deixa uma dessas áreas serem trabalhadas pelo inimigo, ele esfria o amor, faz você tomar uma decepção, ou então tira, de repente a pessoa faleceu, perdeu, a pessoa ela se retrai. Naquela área ali, muitas vezes ela não consegue mais doar, não consegue mais se relacionar, não consegue expressar o verdadeiro amor que Deus quer que ela expresse. Você está me entendendo? Isso acontece. Isso não é psicologia, não, nem psicanálise. Foi o que Deus gerou no coração. Você pode analisar a vida de cada um. As pessoas param de se relacionar, as pessoas ficam de mal com seus filhos, as pessoas têm problema com seus pais, que em alguma parte da vida dela, ela teve uma decepção ou foi tirado, foi ausentado o amor da vida dela. Virou rancor, amargura e se retrai. Não passa amor mais para ninguém. O amor para ter é doação. Já que ela não passa, causa separação. As pessoas ficam longe, muitas vezes morando dentro da própria casa. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Pega aí, primeira carta aos Coríntios, a gente vai analisar isso. Olha que Deus fala. Hoje é uma orientação. O diabo ele entra. Por você não temer a Deus, pecado, objetos, pessoas que você não sabe colocar dentro de casa, aquilo que você vê, aí ele começa a esfriar o amor, ele começa a fazer confusão e separação, vai gerar ira, vai gerar rancor, vai gerar decepção, o amor esfria, pum. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que mantém o bom relacionamento com todos, que mantém você de pé, é quando você mantém o amor aceso, meu irmão. Porque tudo começou um amor. Amado, presta atenção, você hoje está na igreja, você está salvo porque Deus amou o mundo de tal maneira. A origem de todas as coisas foi um amor de doação. O diabo ele quer quebrar isso. Muito espiritual isso. Vamos lá. 1 carta aos Coríntios, versículo 4, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno ou bondoso, em certas versões. Ou seja, para você ter amor, o amor é paciente. Você precisa construir isso com teu filho, com teu esposo. Isso vem de tempo. O amor é paciente. Eu estou trazendo para as famílias. Não é, olhou, amém. Tem uma construção até no relacionamento com a tua esposa. Você tem uma construção, tem que ter paciência. Você vai ter horas que você não vai entender certas coisas. Vai ter hora que você vai ficar nervoso. Mas ele é paciente, é benigno. Quando fala benigno, está falando de suavidade, está falando de humanidade, está falando de compreensão. Então, o amor, para ser construído dentro do seu lar, tem que ter paciência sua, tem que ter uma parte humana, uma parte de compreensão da sua parte, para que as coisas aconteçam. Você tem que entender a sua esposa, você tem que entender o seu filho, tem que entender porque ele chegou de casa assim, você tem que entender o filho, porque está fazendo certas coisas, e ter a paciência para você não passar daquele limite, devido à benignidade que está em você. Amém ou não amém? Compreensão, suavidade, ser humano.
Quem está me entendendo? Olha que ele continua falando: não inveja, não se vanglorie e não se orgulhe, ou seja, se ensoberbece, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo aquilo que eu falei. Então, para você viver o verdadeiro amor, meu amado, entenda isso. A Bíblia fala aí: não inveja, não se vanglorie e não se orgulha. Se você quer viver o verdadeiro amor de Deus, você não pode achar que você tem que estar em primeiro lugar. Você não pode ver somente seus próprios interesses. A pessoa tem que me amar, você é a cereja do bolo. Tudo é direcionado primeiro para você, e você acaba não transmitindo nada. Você só quer receber. Então, meu amado, está errado, porque o amor é melhor dado que receber. É bíblico. Então, muitas pessoas, muitas vezes vão para relacionamentos com seus filhos, e relacionamento conjugal, querendo só receber, porque se acha, e o outro, não, meu irmão, quer mudar as coisas, ama primeiro, dá o teu amor primeiro para a pessoa. A gente não pode se ensoberbecer, a gente não pode se orgulhar, ter inveja do outro. E muitas vezes, às vezes a gente tem competição dentro do próprio lar. A gente vive certas situações. Eu conheço casais que tinham competições. Quem ganhava mais, quem dava mais, quem... Amado, isso destrói, esfria o amor. O diabo entrou. Aí, como não há, esfriou, não há doação, há separação, não tem unidade. Visa o egoísmo, é só para mim. Eu não me ensoberbeço, não me coloco como principal, que precisa ser amado para amar, me sentindo melhor do que o outro, buscando primeiro as minhas necessidades. E quando vivemos em busca de amor sendo assim, mais perdemos o verdadeiro sentido de amar e ficamos rancorosos, ficamos amargurados, nós ficamos com raiva porque a gente não recebe. Por quê? Porque amar, como eu falei na definição, é demonstração de afeto e carinho de ambas as partes, com a capacidade de demonstrar isso para o outro. Se você só querer receber, o outro vai ficar frio, porque não recebe nada de você, ele não consegue mais doar nada, ele morre, ruptura. O diabo, ele sempre atua primeiro nisso dentro das casas. Direção errada, ele está frio, está longe de Deus, porque esfriou no amar, ele vai e trai, ele começa a fazer coisas piores, assim como a mulher, porque o amor esfriou, que alguma das partes, ou ambas as partes, não complementaram um ao outro. É sempre o mesmo processo. Por isso que amar, meu amado, vai muito mais além do que você pensa, do que eu penso. Todas as coisas começaram com o amor de Deus. Todo o fundamento, que o diabo vem, ele veio quebrar isso. Quando ele quebra, você não se doa para ninguém. Aí você entra nessa parte aí, falei, e ficamos rancorosos, porque o próprio versículo fala, né? O verdadeiro amor não se ira facilmente, não guarda rancor, cara. Então, quando você tem rancor e você se ira, você perdeu o amor. Tem gente que está ferida até hoje nos seus relacionamentos. Tem gente que leva isso para a vida toda. Tem gente que entra até em luto, porque perdeu aquilo a qual a amava e qual ela levava ela a expressar o amor que ela tinha. Foi tirado, perdeu o amor, acabou a vida da pessoa. Você está me entendendo? Eu estou falando bem claro para você. Não deixe isso acontecer nos teus relacionamentos. É porque a gente está falando de família. Presta atenção quando as coisas estiverem esfriando dentro da sua casa. Presta atenção se tem ira, se tem rancor, se tem muito atrito, está gerando agressividade. Porque Deus é um Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, e de amor e de alegria. Então, se você está vendo isso, você pode ter certeza que foi uma brecha no amor que foi dado. Aí o diabo, ele entra, aí não cria a doação, né? A intimidade, a compreensão de ambas as partes, o relacionamento perfeito foi quebrado. Não há doação,
logo não há unidade. Não tem unidade, tem a separação. Aí você fica sem falar, você fica longe. É muito sério. Amém ou não amém? E tudo que o diabo quer é que você fique magoado, rancoroso dentro da sua casa, com o seu cônjuge, filhos, porque você não recebe o que você precisa do amor. E o diabo trabalha para que o amar entre as pessoas não aconteça. Você não vive o que Deus o fez gerar. Amém ou não amém? O amor não se alegra. Olha só a continuidade do versículo. O próximo versículo: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor não se alegra com a injustiça. Presta atenção, o que é algo injusto? Algo injusto quando você viola o direito do outro. Quando você viola, quando você quebra as regras, você deixou de ser justo e você passa a transmitir injustiça. Ou seja, quando você viola o direito daquele que está com você, relacionamento com você dentro de casa, os teus filhos, você não pode tirar os teus filhos. Quando você viola o direito do outro receber o amor que você tem, você está cometendo um ato de injustiça. E isso não é um perfeito amor. Quem está me entendendo? Você quebra. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor não tem atos de injustiça. Nós não podemos quebrar, não podemos violar o direito do outro. Eu estou falando com alguém aqui, amado, teu esposo precisa do teu amor, a tua esposa precisa do teu amor. Então se entregue, não fica parado querendo esperar uma direção. Amado, toma o primeiro passo. Faz isso para o teu filho, faz isso com a tua esposa, seu esposo, porque quando você não faz, você viola o direito do outro receber, e você também. Você quebrou, você agiu com um ato de injustiça, o direito de amar e o direito de receber o amor. Está me entendendo? Isso acontece nas casas? Sim, os maiores problemas que eu tenho de relacionamento, quando você faz gabinete, problemas estruturados dentro da casa, no fundo, algum desses 4 pontos de amor foram tocados. Ou da amizade, ou amor com Deus, ou amor em família, ou amor eros, ou amor romântico entre marido e mulher. O inimigo entra, ele quebra isso. E não há doação. Porque todo amor anda junto com renúncia e o ato de demonstrar e o ato de se doar. Não existe um amor que você não passa. Para Deus passar o amor dele, Ele mandou um filho morrer por você e por mim. Houve um ato de doação. Houve um ato de entrega. Houve um ato de renúncia. Esse é o verdadeiro amor que a gente está vivendo. Teremos que viver. Precisamos viver com os nossos familiares. Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Entenda isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amado, para a gente amar, muitas vezes a gente tem que suportar muita coisa. Só Deus sabe o que você passa, ou o que dentro da sua família passa, para você transmitir o amor. A gente tem que suportar, a gente tem que crer que Deus está agindo. E, amado, espera em Deus, não desista. O amor supera todas as coisas. O amor de Deus superou todas as coisas por você. Amado, então continua a lutar pelo amor da tua casa, pelo amor da tua esposa, pelo amor dos teus filhos. Amado, continua, porque houve um justo que morreu por você. Ele superou tudo que era contra ele, tudo que era contra o próprio Deus. Ele amou de tal maneira que o amor dele suportou todas as coisas. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quem toma posse disso, dá glória a Deus. Amado, supera e espera em Deus. Muitas pessoas não têm paciência de esperar para Deus transformar e mudar. Aí o que acontece? Dá um passo errado porque está ofendido, machucado, perdeu, e depois se arrepende, porque a ira, o rancor entrou. E muitas vezes a Bíblia fala que nós temos que ser pacientes,
nós temos que crer, nós temos que esperar. E muitas vezes nós passamos pelo nosso amor, pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge, nós passamos momentos de dores, porque você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que renunciar a você mesmo, aquilo que você gosta, para manter o amor acima de todas as coisas. Esse é um amor que Deus está mandando e está te chamando você a viver. Pela tua casa, pelo teu esposo, você é uma só carne com Ele, pela tua prole, pelos teus filhos. Ame, não abra mão. Tudo que o diabo quer que você esfrie no amor da amizade, pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu pai. Você vê crianças, jovens, filhos agressivos, matando pai e mãe, porque morreu o amor. Está cheio de casos aí na televisão, porque de alguma forma, na vida dele, houve uma ruptura, houve uma decepção, houve uma tirada do amor, gerou rancor, gerou ira. E o que ele faz? Ele vai lá e desconta. O que eu quero falar essa noite para você: receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus dentro do teu coração. Receba o amor de Deus pela tua família. Receba o amor de Deus pelas vidas. Você que quer começar um novo tempo na tua vida, você que está machucado em alguma área de amor, Deus está trabalhando hoje em nome de Jesus. Você vai ter um bom relacionamento na tua casa. Deus está preparando um varão, uma varoa para você. Amado, mas libera o teu coração. Sai dessa fase aí. Ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Se importa sim, tem gente que te ama, a começar por Deus, a começar pelo teu pai, pelo teu parente. Sempre vai ter alguém esperando por você. Amém ou não amém? Eu paro aqui, em nome de Jesus. Receba essa palavra, viva ela, rumina ela, ame. Não deixa, sabe, as situações. Você, amado, na situação, na posição que eu me encontro aqui, eu tenho que amar todos sem distinção, porque você, apesar de você tomar uma posição, você está numa posição que você representa a Deus, apesar de ser uma pessoa imperfeita. Não vou acertar tudo, mas o que eu mais peço a Deus é que o sentimento de amor continue dentro do meu coração, que não gere rancor, que não gere, sabe, ira. Por causa da posição, isso eu falo a todos os líderes da casa do Senhor. Você que é pai dentro da sua casa, não fique agressivo, não fique irado, não fique com raiva, porque quando você dá uma brecha dessa, o diabo ele entra, para que cause a ruptura da doação, para que não cresça a unidade dentro da sua casa. Isso eu falo com todos os líderes. Acima de tudo, você está decepcionado com alguma coisa, continua a amar, mas continua a viver a palavra de Deus. Toma as decisões segundo a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ame, amado. Ame. Todos os problemas que eu passo em gabinete, todos eles, todas as situações desconfortáveis dentro dos lares, quando você vai ver lá no fundo, é falta de amor por algum momento, ou decepção, ou perda, alguma coisa aconteceu nessa área. Isso tem que ser tratado. Você tem que colocar perante a Deus: Deus, me enche do teu amor, trabalha no meu coração. Amém ou não amém? Deus abençoe a todos. A gente